não, e outra aula só de exercício, até para, independentemente de ser a prova presencial ou não, a gente faz bastante questões de revisão e conteúdo também. Bom, vamos lá. Como eu falei agora há pouco, acho que foi para a Maiana, foi sim, eu acabei não... Professor? Contato. Travou? Voltou? Voltou. Tá. Eu não sei onde vocês pararam de ouvir, mas eu estava dizendo que quando eu esquecer de mandar o conteúdo, podem me lembrar, pode mandar a mensagem, tá? Problema zero quanto a isso. Bom, vamos nós. Vocês querem perguntar alguma coisa, falar alguma coisa, podemos começar? Podemos começar. Tá bom, então vamos embora. Bom, fazendo uma rápida revisão, na aula passada, assim como na aula retrasada, a gente falou das falhas de mercado, né? As falhas de mercado são aquelas situações, eu acabei não projetando para vocês, espera aí. As falhas de mercado são aquelas situações em que oferta e demanda, ou seja, o mercado, né, naquele tipo de produto, naquele tipo de serviço, naquela determinada região, num determinado momento, chegam a um equilíbrio em que, digamos, não é eficiente para uma das partes ou para ambas as partes, né? Consequentemente, não é eficiente economicamente. Então, como eu disse para vocês, o mercado ele sempre vai estar em algum equilíbrio, né? Lembrando que o equilíbrio de mercado é o encontro da demanda com a oferta, tá? Gerando um preço de equilíbrio e uma quantidade de equilíbrio. Então, o equilíbrio de mercado ele sempre acontece, tá? Mas nem sempre esse equilíbrio de mercado ele se situa numa posição eficiente para um dos lados, né, demanda ou oferta, ou ainda para ambos os lados, né? Aí nós dizemos que o mercado ele está ineficiente, né? Então, uma ineficiência de mercado. E normalmente essas ineficiências são causadas por falhas, né? Quando elas são prolongadas. Eventualmente a gente pode ter alguns tipos de choques no mercado que levam o preço de equilíbrio, a quantidade de equilíbrio, para um patamar em que não é adequado. Mas isso logo gera um ajuste, né? Até por essas forças de oferta e demanda, nós temos um ajuste do preço e a quantidade de equilíbrio para um patamar eficiente. Mas algumas vezes isso não acontece. E quando isso não acontece, normalmente nós estamos falando, né, ou de uma situação de competição imperfeita, ou seja, nós temos um mercado que não é competitivo de alguma forma, existem vários graus de imperfeição, né, de mercado. Isso pode estar acontecendo por conta de externalidades, ou seja, efeitos colaterais negativos, ou quando eles são negativos, eles não são corrigidos, ou quando eles são positivos, eles acabam não sendo incentivados. Então pode haver externalidades, pode ser um problema quanto a bens públicos, ou seja, nós temos alguns tipos de bens e serviços, como nós vimos na aula passada, cujo uso, cuja sua própria natureza ou a constituição tecnológica, temporal, em termos de direito de propriedade, não favorece a utilização sustentável, né, de um determinado produto ou serviço. O monopólio natural, que está dentro da competição imperfeita, só que no caso de um monopólio artificial, ou seja, o monopólio ele pode ser garantido por lei. Pode haver, por exemplo, uma lei que diz que somente uma empresa está habilitada a trabalhar naquele mercado, fornecer aquele produto. Se essa lei for derrubada, consequentemente, nós geramos competição. Mas em alguns casos nós temos monopólios que são naturais, ou seja, pelo tipo de mercado, pela tecnologia disponível, não há espaço, não há maneira de nós termos competidores. Então não vai haver competição nesse mercado. A gente vai ter uma situação em que o monopólio ele não tem como ser naquele momento superado. Então, nós dizemos que essa é uma falha de mercado e que demanda algum tipo também de intervenção do direito. Outras falhas de mercado, assimetria de informações, problema de agência, risco moral e falamos, por último, das falhas de governo, que são justamente aquelas que acontecem quando o poder público, o Estado, ele tenta corrigir uma falha de mercado. Então, às vezes nós temos o mercado numa situação de imperfeição, numa situação de falha, mas quando o governo entra em campo para poder corrigir,
ele mesmo está sujeito a alguns vieses, algumas questões próprias de interesse próprio, que podem gerar uma solução ainda pior ou uma solução que não corrija o problema para o qual ele foi convocado. Tá? Então, nossa aula passada, nós falamos sobre essas falhas de mercado. E aí nós encerramos essa revisão focada principalmente em microeconomia, né, que vai nos permitir estudar, de fato, a abordagem da análise econômica do direito. Então, até esse momento, até essa matéria de falhas de mercado, nós estávamos revisando uma série de conceitos microeconômicos que tem a ver com oferta e demanda e com os princípios básicos da economia. Por que nós revisamos esses institutos de microeconomia? Porque a análise econômica do direito utiliza muito os métodos, os conceitos e as ferramentas de análise microeconômica, ferramentas da microeconomia. Tá? Então, a análise econômica do direito, quando nós olhamos para essa matéria, que é justamente uma tentativa de contribuição da economia para a melhora do direito, nesse aspecto, nossa disciplina faz muito uso das questões pertinentes ao ramo da microeconomia. A economia, ela pode ser dividida entre micro e macroeconomia. A macroeconomia, ela tem a ver com questões nacionais, tá? Ela tem a ver com questões nacionais. Ou, na linguagem mais técnica de economia, com os agregados, ou seja, o conjunto de algum tipo de grandeza econômica, algum tipo de área mais voltada para a microeconomia. Então, nós falamos aqui, por exemplo, de PIB, crescimento do PIB, nós falamos de inflação, nós falamos de dólar, né, ou moeda estrangeira como um todo. Então, são temas: desemprego, desigualdade, etc. Então, normalmente, esses são temas voltados para a macroeconomia. Na microeconomia, nós estudamos as relações entre indivíduos ou famílias, empresas e governos. Então, na microeconomia, nós estamos interessados na ótica desses agentes econômicos propriamente, analisando eles muitas vezes isoladamente ou em suas interações. Tá? Então, na microeconomia, nós estudamos a ótica, o processo decisório, os fatores que de alguma forma influenciam os indivíduos ou as famílias, as empresas e os governos. Normalmente, esses indivíduos e famílias, nós estamos falando pelo aspecto dos consumidores. Das empresas, nós falamos aqui dos produtores. Em termos de governo, a gente está falando disso mesmo, de governo. Que é um agente externo a essa relação de consumidores e produtores, né? Mas que tem uma interação muito grande. Ok? Na análise econômica do direito, nós fazemos muito uso das ferramentas microeconômicas. Tá? Então, a análise econômica do direito, ela utiliza muito conceitos, métodos e ferramentas da microeconomia, e foram esses pontos que nós estudamos, revisamos até aqui. Tá? Professor, vai cair na prova tudo que a gente estudou até hoje? Vai, tá? Faz parte do nosso conteúdo, uma vez que a gente teve grande parte da turma que não teve essa disciplina comigo. Logo no início eu mencionei para vocês que a gente faria essa revisão durante algumas aulas, né, e que essa matéria seria matéria de prova, tá bom? Então, mesmo
colocando esse limite, né, que a partir de agora a gente vai focar mais na análise econômica do direito, isso não quer dizer que o conteúdo que nós estudamos até aqui, ele não seja relevante e que ele não vai ser cobrado. Ele será cobrado, tá bom? Em prova. E para a gente poder retomar um pouco daquela primeira aula que nós tivemos para falar de análise econômica do direito, só vou relembrar para vocês quais foram os principais marcos históricos da análise econômica do direito e tentar situar um pouco assim um ponto de partida, né, para o nosso estudo. Então nós temos alguns marcos históricos da análise econômica do direito. Inclusive, na primeira aula, eu fiz uma retomada histórica falando que essa interação da economia com o direito, ela surge dentro de um fenômeno mais amplo, né? De uma espécie de revisão do direito como um todo. A gente teve, logo no início do século, uma influência muito grande do positivismo jurídico, né? Que era, como naquele momento, uma análise muito radical da norma jurídica em si mesma, né? Um apego muito grande às leis escritas, né? Como se o que estivesse determinado pela lei fosse algo absoluto, né? Uma vez que a lei é absoluta, basta que se cumpra a lei para que a gente possa qualificar aquela conduta como ética, como moral, né? Então, se a lei é tudo, a lei é a própria ética, a lei é a própria moral, né? O problema é que, por exemplo, regimes autoritários, como os regimes nazista, fascista, comunista e outras ideologias autoritárias que não chegaram exatamente ao poder, como aqui no Brasil a gente teve o integralismo, né, que era uma versão, uma espécie de fascismo à brasileira, né? Todos esses regimes possuíam suas leis, todos esses regimes possuíam constituições, possuíam uma série de instrumentos legais que dava validade à sua atuação. Inclusive, eu acho que eu comentei isso com vocês, durante o julgamento de uma série de oficiais nazistas, a linha de defesa desses oficiais que eram julgados por tribunais internacionais, grande parte desse julgamento se deu em Israel, mas a linha de defesa desses oficiais nazistas era de que eles estavam apenas cumprindo ordens, né? Então havia uma série de instrumentos legais que amparavam a ação daqueles nazistas, daqueles fascistas. Bom, o senhor foi responsável pela manutenção de campos de concentração, mas eu era só um burocrata, eu estava só cumprindo ordens, né? Eu estava só cumprindo o que estava previsto na lei alemã daquele momento, eu não posso ser punido por isso, uma vez que eu era funcionário público. Estou simplificando um pouco essa questão, estou simplificando um pouco o debate, né, daquele momento, mas para dizer que o fato de que, até então, a corrente majoritária assumia que a lei em si mesma ela era absoluta, isso gerou um problema muito grave, né? Porque se a lei ela é absoluta, a lei pode permitir que você faça qualquer coisa, né? E aí uma revisão dessa posição extremamente positivista, extremamente legalista, ela teve como ensejo, aliás, ela teve como resultado uma série de contribuições de outras disciplinas ao direito. Então, o direito, ele, durante muito tempo, conviveu em harmonia com disciplinas como sociologia, filosofia, economia nem tanto, até porque a economia é uma disciplina relativamente nova, tá? Mas a partir de um determinado momento, e até temporalmente esse momento é próximo, a economia começa a despontar como um ramo específico, um ramo independente de estudo, mas em paralelo o direito, né, ele já também adquire um corpo teórico tão grande que ele descola dessas outras disciplinas, né, e dá origem a todo esse movimento que eu expliquei. Então, nesse momento de revisão, pós Segunda Guerra Mundial, o direito, ele recebendo uma série de contribuições de outras disciplinas, ele recebe também contribuições da economia. Ocorre que, se vocês olharem aqui o nome desses marcos históricos, o nome dos autores, né, dos marcos históricos da análise econômica do direito,
vocês vão perceber a existência de muitos nomes em inglês, né? Muitos nomes em inglês. Richard Posner, John Nash, Gary Becker, Anthony Dawes, James Buchanan, Mancur Olson, talvez seja o mais diferente, Ronald Coase, talvez tenha sido, esses dois tenham sido os mais influentes, né, na área da análise econômica do direito. Vocês vão perceber que muitos desses nomes são de origem inglesa. E isso acontece porque, ao haver essa autoanálise do direito, né, ao ver esse período de autocrítica do direito, houve uma separação, que na verdade já existia, né, sempre existiu, entre o direito europeu, que é aquele direito mais voltado aos códigos, a civil law, né, a lei civil, a lei consolidada por escrito, e o direito dos costumes, o direito consuetudinário, que tem origem na Inglaterra e se espalha pelos países de língua inglesa. Então, naquele momento de autocrítica, isso acontece muito com o direito da civil law, que é o direito europeu, que é adotado aqui no Brasil, principalmente, né? Mas também ocorre com a common law, que é o direito dos costumes nos Estados Unidos. Ocorre que na civil law, essa autocrítica, ela recebe muita influência da política, da ciência política, da filosofia e da sociologia. Então, essa autocrítica da civil law, que podemos dizer que é o direito europeu, né, de origem europeia continental, né, versus a origem do direito do ramo inglês, que seria a Europa, mas a Europa não continental, a Inglaterra é da Europa, mas não fica no continente, é uma ilha, né? Aqui na Common Law, a gente teve a contribuição de uma série de disciplinas um pouco diferentes, não só política, filosofia e sociologia, mas também a contribuição de disciplinas entendidas como ciências da natureza, né? E não só ciências humanas. Embora a economia também seja uma ciência humana, ela utiliza muitas ferramentas matemáticas. E naquele momento de autocrítica, a economia já tinha adquirido um corpo matemático muito forte, né? Então a Common Law, dentre as suas influências, recebe uma influência muito grande da economia, ok? Recebe uma influência muito grande da economia. E de outros ramos, como, por exemplo, a biologia, né? E outras disciplinas que a gente pode considerar, né, não tão próximas do direito, além também da contribuição dessas disciplinas que eu mencionei acima. Por isso que a análise econômica do direito, para a gente no Brasil, parece uma coisa estranha. Talvez vocês que estejam no terceiro período ainda não tenham tido essa percepção, né? Nossa matéria, eu acho que, inclusive, cairia melhor em períodos à frente, mas... exemplo, na minha época de aluno de direito, essa matéria não é que ela não existia, mas ela não era tratada, não tinha essa matéria na minha grade, né? Nem tinha antes em outras grades também não constava essa matéria. A análise econômica do direito no Brasil, ela é uma matéria relativamente nova, com poucas obras ainda publicadas, mas isso se dá muito pelo fato de que ela veio de uma tradição diferente. Ela veio de uma tradição de direito que a gente não adota no Brasil de maneira disseminada, que é o direito consuetudinário, o direito da common law, né? Então, essa interação da análise econômica do direito que veio lá de fora com o nosso desenvolvimento histórico do direito é relativamente recente, num momento em que a gente tem uma aproximação maior, até pela facilidade, né, hoje de intercâmbio de informações, de obras, etc. Inclusive, um dos grandes expoentes da análise econômica do direito no Brasil, eu acho que eu mencionei isso para vocês, é o ministro Luiz Fux, né, que hoje, inclusive, fez um pronunciamento bastante duro, né, em relação aos episódios de ontem, do 7 de setembro. O ministro Luiz Fux hoje foi bem noticiado nos jornais, por conta do seu pronunciamento, enquanto presidente do STF. O Luiz Fux, ele é... Tudo bem, professor? Boa noite. O ministro Luiz Fux, ele é um dos expoentes da análise econômica do direito aqui no Brasil. Só um instantinho, pessoal, por favor.
talvez seja hoje o mais conhecido, embora não seja o mais, embora suas obras não sejam as mais famosas nesse ramo, né? E aí, a gente prosseguindo, eu acho que eu cheguei a mencionar bastante coisa disso para vocês na nossa primeira aula, nós entramos efetivamente no que propõe a análise econômica do direito. A análise econômica do direito, como eu falei para vocês, vem de uma fase em que o direito, no caso, naquele momento, a common law, mas hoje em dia, a análise econômica do direito é uma matéria amplamente difundida em todos os países, em todas as tradições, quer dizer, também na tradição da civil law, que é a tradição que o Brasil adotou, né, da lei europeia, vamos dizer assim, ok? Mas a análise econômica do direito vem de um momento, como eu mencionei para vocês, em que nós trazíamos um realismo ao direito, né? Então, o direito ele se descolou da realidade e a análise econômica do direito é uma das tentativas de resgatar o direito para essa realidade, tá? E a gente, já na primeira aula, mas voltando ao raciocínio aqui, a gente fez uma provocação no seguinte: se apenas a lei fosse suficiente para modificar a realidade, bastaria que a gente fizesse leis muito boas, né? A melhor lei possível resolveria, em cada área, resolveria todos os problemas. Porém, ocorre que na realidade, na vida real, não é assim que funciona, né? Nós não somos robôs que são programados. Imagine que como se nós fôssemos robôs e a lei fosse um código-fonte de algum programa, e para você modificar a programação do robô, é só você chegar lá e modificar o código-fonte, né? Reprogramar aquele robô. As pessoas, elas não são robôs, né? A realidade, ela é muito mais complexa e ela embute uma série de variáveis que muitas vezes podem ser ignoradas pelo formulador de uma lei, pelo julgador de um caso concreto, pela formulação de políticas públicas no âmbito do executivo. Ocorre que os cidadãos, as pessoas que recebem essa carga legal, não vão ficar passivos diante das regras que são alteradas, criadas, suprimidas. As pessoas vão reagir sempre à modificação da realidade, ok? E essas pessoas são imbuídas de um comportamento que a economia descreve muito bem. As pessoas são imbuídas de um comportamento que busca maximização do bem-estar. As pessoas, os cidadãos, que são aqueles que recepcionam a norma jurídica, eles agem em busca da maximização do bem-estar próprio. Todas as pessoas têm uma tendência a, analisando a realidade, confrontar custos e benefícios e escolher aquela solução que vai trazer o menor custo possível e o maior benefício possível. Isso significa que, ao nos depararmos com a mudança de uma lei, com a inclusão de uma nova lei ou com a supressão de uma lei existente, nós vamos encarar esse fato, reprocessar essas informações para tomar um determinado rumo de ação. Então, se eu tenho uma lei que aumenta os impostos, bom, o governo, vamos imaginar que ele está com dificuldade de arrecadação, então o governo está fechando as contas no vermelho, o que ele vai fazer? Vamos aumentar os impostos, porque se a gente aumentar os impostos, a gente vai aumentar a arrecadação, consequentemente, a gente vai aumentar, vai resolver esse problema das contas públicas. Bom, excelente, seria excelente se a partir da mudança de imposto a gente simplesmente continuasse a consumir da mesma forma e aceitasse perfeitamente esse aumento de imposto. Na vida real, quando nós nos deparamos com um aumento de imposto, nós vamos tomar atitudes para tentar evitar esse custo. Então imagine que eu tenho um determinado benefício e um determinado custo para um produto ou um serviço que eu estou adquirindo. E aí o governo vai e aumenta o imposto. O que é um aumento de imposto? É um aumento de custo. Então, se você pagava R$100 no produto, entra um imposto de 10%, você vai pagar 110, ok? Então, o seu custo subiu. Ao analisar essa situação, você vai, enquanto ser racional, que todos nós somos, tentar evitar esse aumento de custos. Bom, eu tenho um benefício
de X e um custo de Y. Agora o meu custo é Y mais 10. Eu posso evitar esse acréscimo? Se eu puder, de alguma forma, evitar esse acréscimo, eu vou buscar evitar esse acréscimo. Isso pode fazer com que eu pare de consumir aquele produto, consuma menos aquele produto, que eu sonegue o imposto. Ou seja, nós temos uma série de ações possíveis para evitar aquele custo. A única coisa que nós, enquanto seres racionais, não vamos fazer é simplesmente aceitar passivamente aquela mudança da realidade. Então, quando existe um aumento de custo, uma redução de custo, um aumento no benefício, uma redução no benefício, em qualquer um dos aspectos da nossa vida, nós vamos reavaliar as nossas ações para tentar continuar atuando da melhor maneira possível em termos de custos e benefícios. Isso pode acarretar, por exemplo, num aumento de imposto, inclusive numa queda de arrecadação, porque se aquele aumento de imposto ele é tão relevante que afugente o consumo, as pessoas vão deixar de consumir aquele produto que foi tributado ou que teve sua tributação majorada e a arrecadação do governo pode até cair. Se o legislador ele não compreende essas nuances, se o legislador ele não tem consciência desse tipo de fenômeno, ele pode ser levado a criar uma série, modificar uma série de alíquotas de imposto, não criar uma alíquota de imposto, na verdade, criar tipos tributários, criar espécies tributárias, melhor dizendo, que não vão fazer diferença alguma para a arrecadação, podem inclusive prejudicar a arrecadação, né? Então nós podemos ter situações em que uma lei que visava corrigir um problema, ela pode simplesmente agravar aquele problema, porque a partir do momento que aquela lei modificou os incentivos, isso vai causar uma reação dos agentes econômicos. Ou se a gente não quiser tratar em termos puramente econômicos, nós podemos falar de reação dos agentes. Então imagine, por exemplo, um aumento ou uma redução de pena, né? Pena por um crime, por uma transgressão qualquer. Isso vai modificar a reação das pessoas, a relação das pessoas com aquela norma penal, né? Então, se eu diminuo a pena e aquilo é interpretado como uma espécie de benefício a mais ou uma redução de custo para o criminoso, não há dúvida de que a tendência é que aquele tipo penal ele cresça em ocorrência, né? Então, se a gente reduz a pena para furto, para roubo, provavelmente a gente vai colher um aumento de furtos e roubos, né? Aliás, vamos colher um aumento de furtos e roubos tudo mais constante. Então, se somente a pena é alterada, há um incentivo maior para o cometimento de crime. Então, a gente nem precisa falar de agentes econômicos, basta que nós falemos dos agentes racionais, né? Então, as pessoas, os agentes racionais, a partir de uma mudança, criação, então pode ser criou, modificou, suprimiu incentivos, nós vamos ter uma reação na atitude, nas ações daquelas pessoas. E o legislador, o operador do direito, precisa estar ciente e precisa tentar compreender como se dá esse mecanismo que rege a nossa racionalidade para fins de maximização de bem-estar. E esse é o campo de estudo da economia, né? O estudo da economia é justamente tentar compreender como se dão as decisões dos indivíduos, como se dá o processo decisório, o processo de escolha, o processo de atitude, de ação dos indivíduos, ok? É justamente isso que a economia estuda e por isso é tão importante a gente ter essa contribuição da economia para o ramo do direito. Pessoal, tranquilo? Podemos prosseguir? Podemos prosseguir? Sim, professor. Eu vou ter caído aqui, ninguém falou nada. Acho que eu estava falando sozinho. Vamos embora. Nesse contexto, então, que eu mencionei para vocês, de uma disciplina que tenta compreender a ação humana para aprimorar o direito, porque, afinal de contas, o grande objetivo da análise econômica do direito é aprimorar
o próprio direito, né? Não interessa para a gente, não interessa a ninguém, né, ter normas que não sejam cumpridas, que não sejam eficazes, certo? Então, o objetivo maior da análise econômica do direito é justamente aprimorar o direito, ok? E como que a análise econômica faz isso? A análise econômica do direito faz isso? De que forma ela busca aprimorar o direito? Primeiro, ela tenta responder de que forma ou como o comportamento dos indivíduos e das instituições são afetados, né? Então, isso aqui é são, né? Como o comportamento dos indivíduos e das instituições são afetados. O comportamento é afetado. Tudo é afetado. Acho que está certo. Pelas normas legais, ok? Então, de que forma essas normas legais vão afetar o comportamento dos agentes econômicos, dos indivíduos e das instituições? Ou seja, indivíduos, empresas e governo. Ok? Em termos de medida de bem-estar, quais são as melhores normas e como a gente consegue comparar diferentes normas legais? Ou seja, o que eu quero dizer aqui, ficou um pouco confuso, vou até melhorar a redação disso aqui, qual é a medida, a norma legal mais eficiente? Tá? É isso que a letra B quer dizer. Qual é a norma legal mais eficiente? Tá? Então, olha só, a primeira análise econômica do direito, ela vai tentar prever, mapear, conceituar, descrever o comportamento das pessoas, das empresas, dos governos afetados por determinadas normas jurídicas. Então, na formulação de uma norma qualquer, no julgamento, né, de um caso concreto, nós vamos tentar, através da análise econômica do direito, mapear, descrever, prever qual será a reação daquelas pessoas à norma legal, a um julgado, uma modificação do arcabouço legal, etc. E a partir daí, tentar ajustar aquela atuação do direito, seja na criação de leis, na aplicação de leis, na modificação de leis, para o melhor resultado possível, para o resultado mais eficiente, ok? Para o resultado mais eficiente. Então, primeiro, a ED tenta prever, descrever o impacto de uma determinada norma jurídica para, a partir da capacidade de prever esse impacto, né, de poder comparar esse impacto, melhorar a norma jurídica. Então imaginem, de uma maneira muito simplificada, que a gente tem uma ferramenta econômica, um modelo econômico que a gente consiga manipular para tentar prever o comportamento dos cidadãos a partir de um aumento de imposto, tá? Então, vamos usar aquele caso que eu coloquei agora há pouco. Então, imaginem que os deputados estão lá formulando uma modificação nos tributos, ok? E eles querem, no imposto de renda, por exemplo, de pessoa física, saber qual é a alíquota a ser aprovada que vai gerar a maior arrecadação possível. Então, de uma maneira muito simplificada, imagine que, no primeiro momento, ferramentas econométricas, então ferramentas do ramo da economia, que a gente chama de econométricas, né? Do ramo da economia, conseguem prever a reação da população. Ou seja, olha, se tiver um aumento de 15%, a gente vai ter um reflexo na arrecadação positivo de 500 milhões. Se o aumento for de 20%, o reflexo positivo na arrecadação é de 300 milhões. Então, é melhor que a gente aprove o aumento de 15%, ok? Então, de maneira muito simplificada, num primeiro momento, a gente vai utilizar os conceitos, né,
do ramo da economia para tentar formular uma série de cenários possíveis para depois chegar à conclusão, definir a norma mais eficiente. Então, a eficiência é o grande objetivo da análise econômica do direito. A eficiência é o grande objetivo da análise econômica do direito, tá? Para a análise econômica do direito, aprimorar o direito, deixa eu colocar isso de forma textual. Para a análise econômica do direito, para a análise econômica do direito, aprimorar o direito significa torná-lo mais eficiente. Mas qual é a eficiência que a gente busca? O que significa esse critério, né? Perdão, o que significa essa expressão eficiente para a análise econômica do direito? Significa uma eficiência do ponto de vista econômico. Significa uma eficiência do ponto de vista econômico. Então, para a análise econômica do direito, aprimorar o direito significa torná-lo mais eficiente do ponto de vista econômico. Ok? Beleza, professor. Agora eu gravei que a análise econômica do direito busca aprimorar o direito, né? E que isso significa tornar o direito mais eficiente do ponto de vista econômico. Mas o que é essa eficiência econômica? A eficiência econômica, ela tem a ver, a eficiência econômica, ela tem a ver com a maximização do bem-estar. A eficiência econômica tem a ver com a maximização do bem-estar. Por que isso ocorre? Eu disse para vocês já algumas aulas e reforcei para vocês isso agora há pouco, que todo ser racional, do ponto de vista econômico, ele vai tentar comparar o benefício que ele extrai numa determinada ação, ok? Peraí. Ele vai tentar comparar o benefício que ele extrai numa determinada ação, numa determinada conduta, com o custo que ele possui para tomar determinada atitude, para seguir numa determinada conduta, para comprar um bem, etc. Então, tudo que nós tentamos fazer, nós vamos tentar maximizar o benefício e reduzir o custo, ok? Então, para tudo que nós tentarmos fazer, nós vamos buscar maximizar o benefício e reduzir o custo, ok? Então, isso faz parte da ação humana. Isso descreve a ação humana. Se nós pudéssemos, de uma forma muito genérica, descrever de maneira ampla a ação humana, nós poderíamos dizer que a ação humana visa maximizar benefícios enquanto reduz custos, tá? Esses custos, eles podem ser entendidos, e esses benefícios, eles podem ser entendidos de diversas formas. Nós podemos falar em termos de benefício, por exemplo, prestígio social, prestígio, felicidade,
riqueza. Ok? Em termos de custo, nós podemos falar ao contrário de prestígio, seria alguma espécie de, deixa eu pensar, situação vexatória, por exemplo, né? Então, por exemplo, uma das questões que influi muito no crime de corrupção é o custo moral, perdão, social. Você imagina, você tem uma denúncia contra você por um crime de corrupção, né? O que sua família vai pensar, o que seus amigos, seus filhos vão pensar, certo? Então, uma situação vexatória, tristeza, custo financeiro, ok? Só para a gente tentar fazer, né, aqui um contraponto, dor, né? Então, se você precisa fazer um tratamento médico, você vai tentar buscar o maior benefício possível versus a menor dor possível, né? Então, se você pode tomar uma anestesia para fazer um tratamento dentário, por que você vai não tomar anestesia? Você vai tomar anestesia, claro, reduzir seu custo, que nesse caso é dor. Então, isso vale para qualquer aspecto da ação humana. Então, se a gente pudesse resumir a ação humana de uma maneira muito simplificada, muito genérica, que tivesse validade para qualquer momento da história, que tivesse validade para qualquer aspecto que nós estivéssemos analisando, nós diríamos que a ação humana busca maximizar os seus benefícios e reduzir os seus custos, ok? Então, acho que ninguém discordaria desse raciocínio, né? Apesar de ser um raciocínio simples, ele traz uma verdade muito grande. E o que nós entendemos na economia como eficiente, ou seja, o que é eficiente economicamente, é justamente fazer com que nós consigamos um benefício elevado para um custo reduzido. Ok? Essa diferença aqui que a gente está olhando, essa diferença entre os dois, é o que nós chamamos de excedente de bem-estar. Ou, se a gente pudesse simplificar, poderíamos falar apenas bem-estar. Ok? Toda pessoa visa aumentar esse bem-estar, esse excedente de bem-estar. Uma das tarefas da disciplina econômica é justamente tentar descobrir maneiras pelas quais nós conseguimos aumentar esse bem-estar. Porque ao fazer isso, ao conseguir um maior benefício, então imagina que a gente estava nesse ponto e a gente subiu para esse, né? Imagina que a gente estava com esse custo e a gente caiu para esse, ok? Então, eu tive uma redução no meu custo e um aumento no bem-estar, fazendo a mesma coisa. Eu consegui ter um aumento no excedente de bem-estar. A partir do momento que eu consigo subir o meu benefício e reduzir o meu custo numa determinada ação, então aqui antes eu fazia dessa forma e tinha esse resultado aqui, ok? Passei a fazer de uma forma diferente e agora eu tenho esse resultado aqui de cima, maior. Então, eu consegui um ganho de eficiência, eu consegui ter um excedente de bem-estar maior, eu consegui maximizar o meu bem-estar. Então, isso é eficiente do ponto de vista econômico. Então, do ponto de vista da economia, há um grande desafio para que a gente possa maximizar tudo isso que eu coloquei aqui do lado. De que forma nós podemos maximizar prestígio, felicidade, riqueza, tá? Porque se em um determinado momento eu tinha esse prestígio e agora eu tenho esse prestígio aqui com o mesmo custo, então eu tive uma mudança eficiente. Isso aqui foi eficiente do ponto de vista econômico, né? Eu pulei de uma situação daqui para cá, eu tive um acréscimo, né, no meu bem-estar. Então, isso é eficiente do ponto de vista econômico. A análise econômica do direito é justamente uma tentativa de
calibrar a norma jurídica, calibrar não só a norma jurídica, mas o arcabouço legal como um todo, o arcabouço legal, calibrar o arcabouço legal para gerar o maior bem-estar possível. Então, a análise econômica do direito, através das suas ferramentas, tenta indicar para o direito de que forma ele pode atuar na realidade para maximizar o bem-estar da sua população, para maximizar o bem-estar da sua população. Ok? Então, a análise econômica do direito, ela tenta aprimorar o direito para torná-lo mais eficiente. O que significa essa eficiência maior do direito? A maximização do bem-estar. Ok? O que é maximizar o bem-estar? É você, em termos de análise econômica do direito, é você formular leis e normas de um modo geral. É você conseguir indicar um caminho para determinada jurisprudência, é você indicar políticas públicas a serem implementadas que vão maximizar o bem-estar da população daquele determinado país, naquele determinado tempo, naquela determinada jurisdição, enfim. É uma forma de indicarmos ao direito a melhor maneira do direito tratar a realidade. Ok? Pessoal, até aqui, tudo certo? Alguma dúvida? Tá, agora deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês acham que maximizar o bem-estar da população é uma coisa fácil? Maximizar o bem-estar da população é uma coisa fácil? Por que vocês... a Maria Fernanda colocou aqui que não. Qual seria, por exemplo, uma dificuldade que vocês podem pensar assim, de uma maneira mais superficial, para que o direito tivesse êxito, né, nessa maximização do bem-estar? Qual poderia ser a dificuldade que o direito encontraria dentro dessa explicação que eu dei para vocês? O que ocorre para vocês aí? Que poderia dificultar o alcance o atingimento desse objetivo? Só um instantinho, por favor, enquanto vocês pensam em um segundo. Só vou rejeitar com uma ligação aqui. Maria Fernanda, consegue pensar em alguma coisa? Professor, eu acho porque as pessoas, elas vivem em diferentes graus de, financeiramente falando. Tem a baixa renda, a renda média, a maior, entendeu? Entendi. Você, até quando você começou a sua resposta, você iria para um caminho diferente, mas tem a ver um pouco com isso, mas de uma forma diferente. Por exemplo, quando eu digo que maximizar o bem-estar, eu falei em termos de prestígio, felicidade, as pessoas normalmente querem coisas diferentes, né? Então, assim, às vezes o que é bom para mim pode não ser bom para você. Uma coisa que me agrada pode ser que não te agrade, correto? Faz sentido isso? Tipo, uma dificuldade que o direito teria seria, assim, bom, vamos tentar maximizar a felicidade, né? Mas o que é felicidade, às vezes, para o conjunto da população? Perfeito. Acho que tem a ver bastante com o que você falou. Você colocou em termos financeiros. Eu queria até pegar um gancho. Pessoal, faz sentido isso que a gente falou aqui agora? A Maria Fernanda deu a contribuição a partir da pergunta que eu fiz. Faz sentido essa dificuldade, imaginar essa dificuldade?
Porque, a princípio, parece ser fácil, né? Então, justamente, essa talvez seja uma dificuldade, assim, seja um primeiro questionamento. Bom, vamos aumentar o bem-estar, né? Mas as pessoas são muito diferentes entre si, né? Então, como é que a gente vai calcular, como é que a gente vai estimar esse bem-estar? E, de fato, isso é muito complicado de ser feito na vida real, né? Então, vou ler textualmente isso aqui, que eu coloquei para vocês, porque tem a ver com o que a gente falou, né? Então, nós podemos conceitar uma situação eficiente, isso eu expliquei para vocês, do ponto de vista econômico, quando o agente econômico extrai o máximo de bem-estar possível de uma determinada ação, né? Então, uma situação eficiente em termos de economia é quando nós extraímos o máximo de bem-estar possível numa determinada conduta. Se a gente puder agregar isso, se a gente puder aumentar o alcance, nós podemos dizer que o bem-estar coletivo, ele é o somatório do bem-estar de cada um, né? Então, se uma pessoa ficou isso aqui feliz, outra pessoa ficou isso aqui feliz, outra pessoa ficou isso aqui feliz, nós teremos como resultado de acréscimo de felicidade, às vezes algo assim, né? Então, esse foi o acréscimo coletivo de felicidade dentro de uma sociedade a partir de uma intervenção do direito. Então, vamos supor que fosse possível o direito estimar ou calcular exatamente o acréscimo de felicidade de cada um a partir de uma mudança na legislação. Então, o indivíduo A teve isso, B teve isso, C teve isso. Então, o acréscimo geral da sociedade foi esse, certo? Nós tivemos, e se alguém ficou triste, né, nós podemos reduzir isso. Enfim, o bem-estar coletivo nada mais é do que o somatório do bem-estar de cada um. Só que isso justamente não é trivial. E é possível a gente começar um debate aqui sobre quais seriam os valores a serem perseguidos, né? Quais seriam as formas de calcular o resultado dessas intervenções, se a gente ficaria aqui num debate talvez interminável, né? Como é que eu vou calcular isso? Vou fazer uma pesquisa de satisfação, de felicidade? Como é que a gente poderia fazer esse tipo de mensuração, né? O que a gente sabe é que, seja de forma coletiva, seja individual, a gente individualmente consegue, né? Bom, fiquei muito feliz, fiquei pouco feliz, fiquei muito satisfeito, fiquei pouco satisfeito, fiquei insatisfeito, né? Então, nós temos diferentes graus de satisfação, diferentes graus de bem-estar, inclusive do lado positivo quanto negativo, né? E que cada pessoa, como nós falamos, tem algum tipo de preferência, tem algum tipo de gosto que muitas vezes não vai ser compatível com outra pessoa. Então, como que nós resolvemos esse problema? Nós estamos diante, nesse caso aqui, de um impasse, né? Porque nós podemos ter diversas percepções diferentes sobre o que é desejável, sobre o que é bom, o que é ruim. Como é que a gente resolve isso? E a maneira pela qual a economia resolveu esse problema, porque, afinal de contas, esse é um problema analisado pela economia, né? Um problema analisado justamente pelo estudo da ação humana, o estudo da decisão. E na primeira aula de revisão, foi a nossa segunda aula, eu disse para vocês, dentro de uma conceituação, que a economia nada mais é do que o estudo da forma pela qual as pessoas tomam suas decisões, a forma pela qual as pessoas escolhem, né? Porque escolher é uma decorrência natural da escassez. Se eu não posso ter tudo, eu tenho que escolher o que eu vou ter, como eu vou ter, quanto eu vou ter de cada coisa, de que forma eu vou ter, ok? Mas eu preciso escolher, eu preciso decidir, eu preciso agir. Esse é o campo de estudo da economia, e a economia já tinha se deparado com esse problema. Como nós vamos mensurar, né, esse bem-estar? E aí, nós percebemos dentro da economia, dentro dos estudos que foram sendo realizados, dentro das teorias que foram sendo formuladas, que uma maneira muito boa de definir o grau de satisfação de uma pessoa é justamente olhar para o dinheiro ou para os preços como a medida mais aproximada de bem-estar.
ok? Não significa dizer que é uma medida perfeita, mas frente a todas as possibilidades, é a medida mais aproximada de bem-estar. Então, olhando para o problema da eficiência econômica, de que forma nós podemos mensurar a eficiência econômica, nós chegamos à conclusão de que o dinheiro é a maneira pela qual nós nos aproximamos melhor desse bem-estar. E eu, como assim? Não estou entendendo. Esse papo está muito capitalista, mas isso não tem nada a ver com capitalismo. Vamos pensar aqui no exemplo prático, tá bom? Vamos imaginar uma situação em que a Maria Fernanda e a Raquel, a Maria Fernanda e a Raquel, a Maria Fernanda e a Raquel, elas tenham decidido ir ao cinema, tá? Então elas foram ao cinema para ver... Meu Deus, tanto tempo que eu não vou ao cinema que eu nem sei o que está passando no cinema. Deixa eu pensar num filme aqui. Sei lá, Vingadores. Qualquer um dos Vingadores. Nunca vi nenhum, mas botar Vingadores, o último que teve. Então elas foram ao cinema para ver Vingadores. Elas gostam de filmes de super-heróis, né? E acham que vai ser interessante fazer isso no sábado à noite. Ok? Então foram ver Vingadores no sábado. Os caras foram juntas, tá bom? Cada uma saiu de sua casa e foi, não se conhecem, né? Para fins desse exemplo, e foram ver os Vingadores. Só que tem um problema. Quando elas chegam na bilheteria para ver Os Vingadores, tem uma situação. Só tem um ingresso disponível. Ok? E esse ingresso, ele custa R$30. E as duas têm interesse em pagar esses R$30 para ver o filme. Ok? Se a gente pudesse, naquele momento, estimar, por exemplo, o bem-estar delas, nós teríamos aqui, vamos imaginar, então, para fins desse exemplo, que a Maria Fernanda, ela gosta muito dos Vingadores, tá? Peraí. Deixa eu botar aqui no mesmo plano para a gente poder ter uma dimensão maior. Fiz as letras muito grandes aqui, vou ter dificuldade para desenhar o resto. Então, vamos lá. Então, vamos supor que a Maria Fernanda, ela é muito fã dos Vingadores. E ela tem esse grau aqui de satisfação. Putz, deixa eu apagar tudo essa desgraça aqui, eu não estou conseguindo escrever. Espera aí. Fazer a letra menor agora para conseguir. Vamos de novo aqui. Então, a Maria Fernanda e a Raquel foram ver Os Vingadores. Ok? Só que só tinha um ingresso. E esse ingresso custava R$30, né? R$30. Ok? E aí, tem um impasse, né? Porque ambas queriam muito ver esse filme. Ok? Ambas queriam muito ver esse filme. E só tem um ingresso para elas. Então, imaginem que isso aqui é uma escala. É só para a gente, não é uma escala de nada, não. Vamos só facilitar aqui para a gente poder. Então, imagine que a Maria Fernanda tem isso aqui de bem-estar vendo o filme, né? Que ela vai ficar muito feliz de ver, que ela estava ansiosa para ver. E o custo de R$30 representa isso aqui numa escala de satisfação para ela. Tá bom? Isso aqui representa a escala da Maria Fernanda. E aqui do lado, nós temos a escala da Raquel, cujo custo também, vamos supor que elas ganham o mesmo salário, ok? Então, vamos imaginar esse custo especificamente em termos de reais, ok? Representa isso para ela. Então, essa aqui é a Raquel.
Percebam que, a um custo de R$ 30, ambas estão tendo um excedente de bem-estar. Ok? Ambas estão tendo um excedente de bem-estar. A Raquel está tendo mais, mas a Maria Fernanda também está tendo. Então, ela quer ver o filme. Para ela, compensa o custo-benefício. Ah, vou pagar R$ 30, eu vou ver. O problema é que só tem um ingresso e elas não chegam em paz. Então, a pessoa da bilheteria tem uma ideia. Bom, já que vocês duas têm interesse de ver esse filme, a gente não chega a uma solução, eu vou vender esse ingresso para quem pagar mais. Vamos fazer um leilão aqui. E aí, a Maria Fernanda dá um lance. Bom, então eu pago por esse ingresso R$ 60. Então, ela dobrou o custo dela. Ela dobrou o custo dela. E a Raquel fala, não, R$ 60 eu também pago. Dobrou o custo dela. A Maria Fernanda fala, então eu pago 90. E a Raquel fala, não, 90 eu também pago, então eu pago 91. E a Maria Fernanda fala, então eu vou pagar R$ 120 nesse ingresso. E a Raquel fala, vou pagar R$ 120 nesse ingresso, 121. A partir daqui, a Maria Fernanda já não vê benefício em continuar esse processo, porque pagar mais de R$ 120 para ela não justifica. Pagar mais de R$ 120 para ela não justifica. Não se justifica porque ela não vê um benefício tão grande assim que compensa os R$ 120. Né? Já a Raquel gosta tanto do filme que ela estaria disposta a pagar até, sei lá, R$ 200 por esse ingresso, porque ela é muito fã dos Vingadores, certo? Então, se elas chegam a um leilão e conseguem, né, chegar a essa conclusão, a Maria Fernanda faz uma oferta de R$ 120 e a Raquel faz uma oferta de 125 e fica com o ingresso, então esse ingresso vai para a Raquel, de fato, o filme será assistido pela pessoa que mais valorizava assistir esse filme. A pessoa ficaria mais satisfeita vendo aquele filme. Ou seja, aquele ingresso teve uma destinação eficiente. Porque se ele fosse para a mão da Maria Fernanda por algum motivo, por exemplo, ela chegou 1 minuto antes e comprou um ingresso. Olha o tamanho de bem-estar que não elas. Ah, caiu aqui a conexão, né? Agora que eu percebi. Voltou para vocês, pessoal? Voltou. Beleza. A que parte parou? Qual foi a última coisa que vocês me ouviram falando aí? Para ver quem estava prestando atenção mesmo. Do benefício que a outra dona Raquel quis pagar. Valorizou, né? Verdade. Vocês estão me ouvindo bem? A Joana falou, cortou tudo para mim. Joana, se você puder repetir, por favor. Cortou todo o seu áudio para mim. Do benefício que a colega, né, Raquel, valorizou em assistir o filme e pagar mais caro. Professor, Beleza. o senhor parou na hora que o senhor falou que o ingresso teve a melhor destinação, que caso Maria chegasse antes, ela teria levado o ingresso. Beleza. Não, foi obrigado aí, Ismael e Joana, por terem me dito aí onde que parou, e de sorte não perdi muita coisa da explicação, não. Mas eu disse o seguinte, continuando o raciocínio, o ingresso, ele de fato ficou com a pessoa que mais tinha bem-estar por aquela conduta, que mais ficaria feliz com aquela conduta, ok? Então, se a gente olhasse em termos sociais, quem deveria ficar com aquele ingresso? A Raquel, porque ela gerava um excedente de bem-estar maior para a sociedade do que a Maria Fernanda, ok? Então, a partir do momento que nós pudemos deixar elas negociarem, que nós pudemos deixar elas refletirem de forma monetária, financeira, quem teria o melhor resultado, nós chegamos, de fato, à alocação mais eficiente de recurso. Ou seja, um sistema de preços que possa funcionar de forma
livre, ele tende a ser eficiente, porque as pessoas que têm maior interesse em cada uma das coisas vai conseguir ser dona daquele recurso, né? Se ela tiver, obviamente, dinheiro para tanto, mas vai conseguir dar a melhor destinação para aquele recurso econômico. Se por algum outro motivo a Maria Fernanda ficasse com o ingresso, olha o que a gente teria perdido de excedente de bem-estar naquela sociedade, né? Então imaginem que se por algum motivo a Maria Fernanda tivesse ficado com o ingresso por ter chegado, como eu falei, 1 minuto antes, imaginem que o bem-estar dela seria essa faixa aqui que eu estava traçando em verde. Então imagine que o bem-estar dela seria essa faixa que eu estava traçando aqui em verde, ok? Enquanto, então, esse é o bem-estar da Maria Fernanda, né? Toda essa área aqui. Enquanto o bem-estar da Raquel, então, esse aqui é o bem-estar da Maria Fernanda. Esse aqui era o bem-estar da Raquel. E a parte que teria sido perdida seria essa diferença entre as duas, ok? Dei esse exemplo financeiro, esse exemplo numérico, para mostrar que, de fato, olhar para o dinheiro é uma boa medida de bem-estar. Olhar para o dinheiro é uma boa medida de bem-estar. Ah, professor, mas e se por algum motivo a Raquel não tivesse dinheiro para pagar? Ela seria a melhor destinação, mas ela não teria dinheiro para comprar esse ingresso, porque às vezes ela não tem emprego, enfim, verdade. Por isso que a desigualdade de renda, a desigualdade de oportunidades, ela também é muito ruim. Então, óbvio que a pobreza, ela é muito, muito, muito ruim, mas a desigualdade social também gera problemas de ineficiência econômica. A pobreza, sem dúvida, é um problema mais urgente, mas uma sociedade amplamente desigual, ela também vai ser menos eficiente do ponto de vista econômico, ok? Então eu dei esse exemplo todo aqui para vocês para mostrar que, de fato, o dinheiro é uma boa medida de eficiência econômica. O direito é uma maneira adequada para a gente mensurar se houve melhoria ou não na sociedade. E esse excedente de bem-estar, se ele pode ser traduzido como dinheiro, ele pode ser expresso da seguinte forma: mais bem-estar é igual a mais riqueza. Ok? Se eu tenho a capacidade de dizer que o bem-estar tem a ver com dinheiro, então se eu digo que houve um acréscimo de bem-estar naquela sociedade, eu sou capaz de dizer que houve também, de certa forma, um acréscimo de riqueza. Não especificamente nesse exemplo, fica um pouco difícil a gente chegar a essa conclusão, mas só para acelerar, porque também senão eu vou entrar em muitos pormenores aqui para explicar para vocês toda essa relação. Mas nós podemos fazer uma relação de que o acréscimo de bem-estar na sociedade significa também um acréscimo de riqueza. Logo, mais bem-estar significa mais riqueza. Se a tarefa da análise econômica do direito, se a análise econômica do direito busca tornar uma sociedade mais eficiente do ponto de vista do bem-estar,
a análise econômica do direito busca tornar uma sociedade mais rica. Se eu digo que a análise econômica do direito visa um acréscimo de bem-estar e que esse acréscimo de bem-estar tem a ver com riqueza, significa dizer que a análise econômica do direito visa ao acréscimo de riqueza. Então, a eficiência analisada pela análise econômica do direito vai ser analisada, vai ser medida como um aumento na riqueza da população. Se uma norma é eficiente pelo aspecto do bem-estar, significa que aquela norma está acrescentando riqueza àquela população. Então, o trabalho da análise econômica do direito, o objetivo da análise econômica do direito é contribuir para que o direito formule normas que cheguem a um maior enriquecimento de toda a população, a uma melhor alocação de recursos da sociedade, a uma configuração mais eficiente do ponto de vista econômico, ok? Então, a formulação de normas pela análise econômica do direito tem justamente a ver com um acréscimo da eficiência econômica. Pessoal, tranquilo? Caiu a conexão? Vocês conseguiram ouvir esse finalzinho? Estou ouvindo. Não, não conseguiram? Não, eu consegui ouvir. Não caiu a conexão, não. Ah, tá. Júlia, pode ter sido às vezes aí no seu sinal, mas eu vou deixar a aula gravada, tá? Esse finalzinho você vai poder rever. Na gravação fica tranquilo, acho que fica ok. Não fica travado, não. Bom, pessoal, tranquilo até aqui? Alguma dúvida do que nós falamos hoje? Tranquilo. Fez sentido essa explicação para vocês de conseguir entender essa medida do excedente de bem-estar, o que é o excedente de bem-estar, o que é o bem-estar que a gente fala na economia, e relacionar isso com o dinheiro? Ficou clara essa relação para vocês? Primeiro o conceito de bem-estar e depois a relação disso com o dinheiro? Beleza. Então, acho que conseguimos cumprir, né, o nosso objetivo hoje. Acabou que acho que não vai dar para fazer 2 aulas de revisão, não, vai ter que ter mais uma aula e revisão depois. Mas já introduzimos a matéria de análise econômica do direito, que nós vamos aprofundar ao longo das próximas aulas. Bom, gente, então deixa eu só tirar o print aqui da presença de vocês. Enquanto eu vou tirando aqui, caso vocês queiram perguntar, colocar alguma dúvida que tenha ficado. Se não tiver dúvida, assim que eu conseguir. Beleza, deixa eu só então tirar aqui o... Bom, pessoal, já tirei aqui o print da presença. Se não há mais nada que vocês tenham dúvida, eu vou desejar a vocês uma excelente semana aí, muita saúde para vocês e para a família. Boa noite. Tá bom? Valeu, boa noite, um abraço.